Feitas as duas perguntas iniciais, a gente partiu para a atividade, que tinha um texto, e eu só estou pegando aqui as questões. Então, vamos lá. As figuras a seguir foram, aqui tem um probleminha, foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte em amarelo de cada figura. Então aqui, eu vou contar. Para eu escrever uma fração, eu vou considerar em quantas partes o meu inteiro, o meu objeto todo foi dividido. Então, 1, 2, 3, 4. As partes em que eu dividi o meu inteiro são colocadas no denominador. E o numerador é quantas partes eu tenho dessa divisão. Se ele está me pedindo a parte em amarelo, é o que eu vou contar em amarelo. Então, eu tenho duas partes de algo que foi dividido em 4. Letra B. Vamos contar aqui fazer um pinguinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu denominador é 8. Se eu tenho 8 no total e só uma não está pintada, quantas estão pintadas? É tudo que é 8 menos essa uma aqui, que é 7 o total. Então, eu vou ter 7 oitavos da parte em amarelo. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? No 2, a gente tem letra A. Vamos lá. As figuras a seguir são formadas por cubinhos de mesmo tamanho. Escreva uma fração decimal correspondente à parte em amarelo de cada figura. Em seguida, escreva como se lê cada fração. Então, aqui eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é uma fração decimal. E quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 em 10. Como que eu leio isso aqui? São 4 décimos. E 2B. Aqui eu tenho 100 quadradinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na vertical. E aí eu calculo que 10 vezes 10 vai me dar 100 quadradinhos. Então, meu denominador aqui é 100. E quantos estão em amarelo? Vou ter que fazer um pinguinho para não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Notem que aqui, ó, nesse canto, eu não pintei, não contei e não pintei essa outra parte de amarelo. Por quê? Isso é um cubinho. Então, essa outra parte de amarelo faz parte desse cubinho. Eu tô olhando ele só por outro lado. Então, eu não vou contar isso aqui duas vezes, tá? E isso aqui são 27 centésimos. Terceiro, na bandeja há beijinhos e brigadeiros. Quantos docinhos? Então, eu vou ter que contar também. Então, eu vou contar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todo mundo aqui é 11. E aqui eu já tinha contado, eram 5. Para eu saber a quantidade total, basta multiplicar. A gente já viu isso em outras lições. 11 vezes 5, isso vai dar 55 docinhos. Quantos são beijinhos e quantos são brigadeiros? Bom, eu posso calcular os beijinhos e depois ver quanto sobrou para chegar nos brigadeiros, ou eu posso calcular tudo.
fazer assim, só os beijinhos. Então, só os beijinhos eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu também tinha contado que era 5. Então, beijinhos são 5 vezes 5, que é igual a 25. Quanto falta para chegar no 55? É o que tem de brigadeiro. Então, os brigadeiros vão ser 55 menos 25, que vai dar 30. Ou eu posso também fazer a multiplicação aqui, ó. Eu contei 3 aqui e depois eu tenho 3 aqui. Aqui, ó, 3 vezes 5, 15, e aqui também 3 vezes 5, 15. Se eu somar essas duas partes, eu tenho 30, que é o que eu achei aqui embaixo. Em relação ao total de docinhos, isso aqui é importante, em relação ao total de docinhos. Então, esse aqui é o meu parâmetro, é a minha referência, é aquilo que eu vou considerar como o meu todo. Então, você vai escrever a fração que representa a quantidade de beijinhos. Então, qual é a minha fração de beijinhos? É o que eu tenho de beijinhos, 25, em relação ao meu todo, que é o total de docinhos. Essa aqui é a fração de beijinhos. E a fração de brigadeiros é a quantidade de brigadeiros que eu tenho em relação, isso aqui sempre restabelece uma relação, com o meu total de docinhos. Então, essa aqui é a letra B e essa aqui era a letra A. E agora, para terminar, a razão que representa a quantidade de beijinhos em relação à quantidade de brigadeiros. Quando eu escrevo uma razão, ela também aparece em forma de fração, mas aí eu vou considerar a minha referência. Eu quero primeiro, quem vem primeiro? Quantidade de beijinhos. Então, em relação, que é essa relação que eu vou estabelecer com esse tracinho, a quem vem segundo, quantidade de brigadeiros. Então, eu vou olhar lá, quantidade de beijinhos. Quem vem primeiro, vem na parte de cima. Quantidade de brigadeiros, quem vem depois na frase, na parte de baixo. Então, a razão que representa a quantidade de beijinhos em relação à quantidade de brigadeiros é 25/30. Lembrando que muitas dessas frações podem ser simplificadas. Então, isso é um outro processo que a gente aborda em um outro momento, mas ele é extremamente importante fazer a simplificação quando chega no final, tá? Então, vamos agora para ter mais duas questões. Em uma prova de 50 questões, 15 eram de inglês, 15 de português e o restante de matemática. A primeira é, quantas eram as questões de matemática? Tá. Então, eu sei que total 50 questões. Aí eu sei que 15 era de inglês, mais 15 de português, são 30. E o restante de matemática. Então, se eu já gastei 30, eu vou fazer 50 menos 30 para achar que 20 eram de matemática. Aqui é inglês e aqui é português. B. Do total de questões, que fração representa as de matemática? Então, agora, olha só, eu estou pedindo uma fração. E de quem que eu estou falando? Do total de questões. As de matemática vão representar quanto? Então, eu vou pegar as de matemática, que são 20, em relação ao meu total, que são 50. Isso aqui, por exemplo, eu poderia simplificar, dividindo por 10, tanto o numerador quanto o denominador, eu obtenho 2/5. E aqui eu não consigo reduzir mais. E aí essa seria a resposta melhor de todas, tá? Letra C.
Escreva uma razão que representa a quantidade de questões de português. Então, ó, pediu a razão. Quando me pede a razão, eu vou olhar a ordem. Primeiro português e depois matemática. Então, eu tenho lá 15 de português em relação a 20 de matemática. Basta escolher na mesma ordem que está. Português no numerador, matemática no denominador. Isso aqui eu posso dividir também por 5 e eu vou obter 3/4. Essa aqui é a minha razão. Tranquilinho? Agora a gente vai para a próxima questão e última. Escreva como se lê as seguintes frações. Então, vamos lá. Letra A, 3 décimos. Lembra, no texto fala que a gente tem décimo, centésimo, milésimo, tudo em relação a 10, 100, 1000 no denominador. Letra B, eu tenho 5 meios. Os meios são as divisões por 2. Letra C, 1/8. Lembrando que nesses casos aqui, ó, décimos, oitavo, são números ordinais que representam ordem. Oitavo, décimo, a gente fala isso, por exemplo, em andares de prédios, em colocação em competições, tá? E o primeiro número é um número cardinal, que é o que a gente está acostumado a falar. D, nós temos 22 centésimos. 2, isso aqui era para ser um D. Centésimos. E por fim, o caso em que, a partir do 11, incluindo o 11, a gente usa a terminação avos. Então, para o denominador. Então, a gente vai escrever 13, 17 avos. Esse avos, ele representa a parte de baixo, o denominador da nossa fração. Aqui já não vai ser mais 17º, como seria o ordinal aqui. E vai ser 17 avos. Então, são dois números com escrita cardinal e no finalzinho o avos. Belezinha? Então, espero que tenha ajudado e até a próxima.